Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Obrigada pela atenção de vocês em todas as aulas e hoje nós vamos falar sobre os assuntos específicos da personalidade jurídica e da desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um instituto relativamente novo dentro do direito empresarial. Apesar de relativamente novo, ele possui uma grande importância e é uma forma de esperança também para aqueles credores de algumas empresas que acabam por fazer confusão patrimonial e acabam por não pagar as suas dívidas, não saldar as suas dívidas. Então, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica é uma forma de trazer esperança àqueles credores que possuem, então, o direito de receber alguns créditos e acabam não recebendo das empresas. Então, a personalidade jurídica, iniciando com a personalidade e não a desconsideração, nós precisamos saber do que se trata essa personalidade jurídica que o direito traz como instituto. Ela foi criada pelo Estado para incentivar a atividade econômica. Então, a partir do momento que a pessoa faz o seu registro lá na junta comercial, cadastra o seu CNPJ, passam a existir duas pessoas, a pessoa física, representada pelo CPF, e a pessoa jurídica, representada pelo CNPJ. Então, a partir do momento da constituição de uma empresa, de uma pessoa jurídica, passam a ser duas pessoas patrimonialmente e de todas essas questões consideradas de forma separada. Então, deixa de existir a Carla e passa a existir a Carla empresa. Então, essa diferenciação é importante pela questão do patrimônio. E isso nos remete à questão da limitação ou da ilimitação do patrimônio que nós vimos lá na nossa primeira aula relacionada à responsabilidade limitada ou responsabilidade ilimitada. Então, ela diferencia esse patrimônio pessoal do patrimônio empresarial e o Estado trouxe essa questão à tona dentro do direito justamente para trazer uma segurança. Essa segurança para aquela pessoa que está abrindo uma empresa, que ela tenha segurança de que seu patrimônio pessoal não será mexido em função de uma dívida da sua empresa. Ao passo de que traz essa segurança para aquela pessoa que está abrindo a empresa, às vezes o credor acaba por ter problemas em relação a isso. Então, por esse motivo, são criados outros institutos dentro do direito com o intuito de, pelo menos, tentar corrigir esses problemas que surgiram aí. Então, a personalidade jurídica é um grupo de pessoas criado na forma da lei para um determinado fim. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem uma personalidade diferente da pessoa jurídica, da pessoa física, da pessoa natural, ela também se torna sujeito de direitos e obrigações. Então, ela pode ter direitos, mas ela pode também ter obrigações a serem cumpridas nesse caso específico. Então, tem-se que, a partir do momento que você se registrou como uma empresa lá na junta comercial, passa a existir uma nova pessoa. E essa nova pessoa tem uma personalidade jurídica diferente que deverá ser considerada. Então, ela é diferente da pessoa natural dos sócios, porém, deve haver normalidade e licitude. A partir do momento que não há normalidade, ou seja um fato anormal ou algo ilícito, ou seja, contrário à lei, aí surge a figura da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que os credores também não podem sofrer penas simplesmente pelo Estado querer diferenciar o patrimônio físico, o patrimônio da pessoa física, do patrimônio da pessoa jurídica. Lembrando que precisamos tomar muito cuidado nesse aspecto aqui, porque não é sempre que será possível a desconsideração da personalidade jurídica, apenas em alguns casos, porque senão toda aquela segurança que nós falamos lá no início acaba por tornar-se inseguro o exercício da atividade empresarial. Então, não é uma regra. Eu coloco aqui para vocês que a partir do momento que existe a normalidade e existe a licitude. A partir do momento que desaparecem a normalidade e a ilicitude, elas dão lugar à anormalidade e à ilicitude, surge então a figura da desconsideração da personalidade jurídica. E o que é, de fato, essa desconsideração da personalidade jurídica? Eu disse para vocês que surge uma
nova pessoa, uma personalidade jurídica nova. Quando eu falo em desconsiderar, o sentido literal da palavra, eu vou esquecer que existe essa pessoa diferente e vou unificar o patrimônio novamente. Então, esse é o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Esquecer, para o direito, é esquecer que existe uma nova pessoa e unir as duas pessoas, física e jurídica, novamente. Então, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela foi criada para evitar os abusos da personalidade jurídica. Como eu disse para vocês, a personalidade jurídica foi criada para dar segurança. E quando houver abuso da personalidade jurídica, é que surge o instituto, então, da desconsideração da personalidade jurídica. Com essa questão de abuso, o empresário muitas vezes percebeu que haveria uma forma de maquiar alguma questão e não cumprir com as suas obrigações empresariais. Ocultar esse patrimônio na pessoa jurídica ou na pessoa física e aí então a pessoa não cumprir com as suas obrigações e aí os credores ficam à mercê de uma situação assim. Então dessa forma foi criado esse instituto jurídico. Qual é o procedimento para que tenha-se a desconsideração da personalidade jurídica? Ou pelo menos para que se tente desconsiderar a personalidade jurídica. Inicialmente será realizado um pedido para o juiz. Será realizado um requerimento judicial para que o juiz analise o caso em concreto e verifique a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, é a requerimento do juiz. É uma forma... Quando se cria uma personalidade jurídica, existe um escudo, é como se existisse uma barreira. E essa barreira, o juiz analisa a possibilidade de quebrar, de derrubar essa barreira e então atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Então, nesse caso, se o juiz tiver um requerimento para o juiz conceder a quebra dessa barreira e em seguida será atingido o patrimônio dos sócios, patrimônio pessoal dos sócios, será quebrada a personalidade jurídica e o credor terá direito de receber. Então é uma forma de fazer com que também os empresários saibam dessa hipótese de desconsiderar a personalidade jurídica e tenham boa fé nas relações para que não deixem credores sem receber os seus direitos. Então nós temos aqui duas teorias para o juiz analisar. Nós temos a teoria menor e a teoria maior. O próprio nome diz, a menor ela é mais simplificada. A teoria maior ela é um pouco mais complexa. Dessa forma, nós observamos aqui que na teoria menor, o simples fato de haver um inadimplemento, ou seja, a pessoa não pagou as contas, já enseja a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui nessa teoria menor, de forma mais simples. Quando que essa teoria menor ela é aplicada? Nas relações de consumo, que existe a parte hipossuficiente, que é o consumidor, que é aquela pessoa que tem menos condições, e também quando se tratar de crime ambiental. Então, nesses dois casos, é aplicada a teoria menor e é um pouco mais fácil a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Já na teoria maior, além do inadimplemento, precisa existir outra característica, que seria o desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Então, aqui entra a parte da ilicitude. A confusão patrimonial ou desvio de finalidade, elas são situações ilícitas, são situações que a lei reprova. Então, seriam considerados uma confusão patrimonial e o desvio de finalidade. O que é a confusão patrimonial? Como o próprio nome diz, existe uma confusão, existe uma mistura. Nós temos aqui então o patrimônio pessoal e nós temos aqui o patrimônio empresarial. Quando esse patrimônio pessoal e empresarial, ele se mistura, existe uma confusão. Então isso acontece, por exemplo, quando a pessoa vai lá e adquire um veículo para lazer, para usar com a família em casa, com o patrimônio da empresa. Ou pode acontecer o contrário também, quando a pessoa adquire lá com um veículo com valor particular, o veículo que será utilizado para o trabalho. Então isso é a confusão patrimonial, é a mistura desse patrimônio colocado. Então, além do carro, nós podemos citar o exemplo da casa, então, que é um pouco mais claro, né? A pessoa compra com o dinheiro da empresa a casa onde ela irá morar. Então, essa é uma questão de exemplo de confusão patrimonial. O desvio de finalidade é um pouco mais complexo, porque
O desvio de finalidade é quando você compromete o patrimônio com diversas situações ou situações diferentes daquelas apontadas como objeto social da empresa. Então aqui é quando você usa como escudo a sua personalidade jurídica. Então a empresa lá é um restaurante e a pessoa gasta R$100.000 comprando pregos, comprando martelo, comprando outras questões que não tenham absolutamente nada a ver com a atividade empresarial desenvolvida. Então aí existe um desvio de finalidade e nesse caso também é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, o fato de usar como escudo, nós podemos citar a questão da pessoa abrir uma ONG, registrar uma ONG perante o órgão público, registrar uma ONG para que então ela depois use como escudo e acabe comprando um carro com IPI reduzido, enfim, com outras vantagens daí decorrentes. Então, essa também é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração, ela possui 4 efeitos. Quais são esses 4 efeitos? Primeira situação que nós precisamos lembrar, a empresa, ela não deixa de existir. A personalidade jurídica, ela não deixa de existir. É algo provisório. Dura um tempo necessário para resolver o problema. Então, não é que a desconsideração da personalidade jurídica vai fazer com que a empresa deixe de existir. Não, não é isso. Ela simplesmente será desconsiderada por um período provisório. Se aplica a casos específicos e só atinge os sócios beneficiados. Então, assim, se aplica a casos específicos. Eu fiz o pedido no meu processo, eu não vou beneficiar o Joãozinho ou o Pedrinho. Aquele processo que eu fiz o requerimento para o juiz será desconsiderada somente no meu caso. Não tem como outras pessoas se beneficiarem do pedido que eu realizei. Então, cada pessoa terá que fazer o seu requerimento ao juízo. E outra situação é que não atinge a todos os sócios. Atinge somente aqueles sócios que estiverem envolvidos naquela situação que deu causa à desconsideração da personalidade jurídica. Então eu trago aqui para vocês também o exemplo da desconsideração da personalidade jurídica inversa. O que é quando essa desconsideração ela é inversa? É quando o sócio oculta o patrimônio pessoal dele na pessoa jurídica. Então, o exemplo clássico disso, que acontece muito, é o fato do devedor de pensão alimentícia que não paga os alimentos e aí então vai ser executado, vai ser feito cumprimento de sentença e ele oculta todo o seu patrimônio no patrimônio da empresa, usando como escudo para que aquela pessoa que está executando, para aquela pessoa que está cobrando, não possa atingir o seu patrimônio. Então, essa é a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Há também a confusão patrimonial, mas é o contrário. Então, ao invés de ocultar o patrimônio pessoal, a pessoa oculta o patrimônio pessoal dentro do patrimônio empresarial, ao invés do contrário, como ocorreu nos fatos que nós citamos antes. Então, essa é uma forma de fugir das obrigações pessoais, escondendo o seu patrimônio na pessoa jurídica. Então, esse é um caso também que pode ser considerado e que pode ser concedida a desconsideração da personalidade jurídica. Então, até aqui, nós vimos esses 2 institutos de suma importância dentro do direito brasileiro, porque nós temos que, no direito empresarial, as empresas acabam sendo criadas e muitas vezes com o intuito apenas de driblar algumas questões dos credores. Então, esse instituto criado da desconsideração da personalidade jurídica normal e a inversa fazem com que as pessoas pensem um pouquinho mais antes de realizar essas fraudes, essas questões para enganar esses credores, porque aí então elas poderão ter essas penas aqui, essa desconsideração e então terem que pagar cumprir com as suas obrigações pontualmente. Então esse foi mais um assunto abordado na aula de hoje e eu gostaria agora, antes de nós encerrarmos a nossa última aula da segunda semana, falar para vocês, recapitular um pouquinho do que nós já falamos nessa aula de hoje. Então, nós falamos aí das micro e pequenas empresas, além do MEI, do microempreendedor individual, lembrando todas aquelas vantagens, todas aquelas questões relacionadas a esses 3 espécies tributárias, que são bem importantes. Nós falamos do estabelecimento empresarial como um todo, que é todo o patrimônio material e imaterial que fazem parte, que fazem com que a pessoa possa exercer a sua atividade empresarial.
Nós falamos do registro mercantil, que é realizado lá na junta comercial, através daqueles 3 procedimentos, falamos disso também. E o nome empresarial, qual é a importância desse nome empresarial para aquela empresa, que é importante manter e conservar esse nome empresarial. Falamos também dos prepostos, que são aquelas pessoas que representam a empresa através de uma carta de preposição ou até mesmo dentro da própria empresa, sem documento algum. Falamos da escrituração, que é obrigatório que todas as empresas tenham seus livros, que façam através de um contabilista toda essa escrituração da pessoa jurídica. E por último agora o nosso último assunto abordado, da personalidade jurídica e da sua desconsideração através da desconsideração normal e da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, então, nós encerramos a nossa segunda semana de aula. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e aguardo todos na nossa próxima semana de aula.